Pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. E versículo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são do alto. Muda a sua cabeça, muda a sua mente. Pega a sua Bíblia comigo, querido, e abra em Lucas capítulo 19. Aleluia. Pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Não entrarei na casa que habito, não subirei ao leito que durmo, não darei repouso aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Lucas 19 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por causa que era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, algumas traduções dizem uma figueira brava, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: pecado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu quero gastar alguns minutos antes da ceia. Irmãos, tem situações que você vai ver muitas vezes Jesus quebrando a regra da Torá para abençoar pessoas. A Torá, por exemplo, dizia que você não podia tocar o leproso, e você vai ver Jesus tocando o leproso. E todo mundo que confrontava Jesus, principalmente os fariseus, eles usavam a Torá para isso. Eles diziam: mas está escrito. Eles tinham base para confrontar Jesus. Então, vai ter um momento que você vai ter que, talvez, não é quebrar princípio, não é perder os valores, mas vai ter um momento que você vai ter que quebrar a regra e focar nas pessoas. Você pode ter que quebrar regras para poder tocar em pessoas. Assim como Jesus fez com o leproso, como eu disse aqui, ele tocou quando a Torá dizia que não podia tocar. Às vezes eu penso que quando Deus falou para Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua tenda. E olha, se você ler Gênesis capítulo 15, você vai ver uma coisa, que Deus mandou Abraão olhar para as estrelas do céu e contá-las. Só que era de dia. Não tinha estrela. Ainda que tivesse, não dava para contar. Agora, contar a estrela de dia é pior ainda, porque depois a Bíblia diz que houve densas trevas. Então, se houve densas trevas depois, então quando Abraão sai da tenda, e para contar a estrela era de dia, não era de noite. Essa palavra sai da tenda, eu quero entender que ela está me tentando dizer o seguinte: sai da tua mentalidade, eu quero mudar a sua identidade, para você poder mudar o seu comportamento. Irmãos, é muito difícil mudar o comportamento se Deus não mudar a nossa identidade. Por isso que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E Jesus falou isso para Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga. Porque se eu não nascer de novo, se eu não tiver uma nova identidade, assim, eu não vou entender como que eu tenho que me comportar. Então eu acredito que quando Deus fala para Abraão: sai da tenda, Ele está dizendo: sai da sua mentalidade.
e vem descobrir o que eu tenho para você, o que eu escondi em você, porque é do caráter de Deus esconder coisas preciosas. Tudo que é materialmente precioso está escondido na terra. O petróleo está escondido na terra, o ouro, a prata, o bronze, o diamante, as pedras preciosas, está tudo na terra. Você tem que tirar e garimpar para achar essas coisas. Tudo que é materialmente valoroso está escondido na terra, mas tudo que é espiritualmente valoroso está escondido no homem. Deus escondeu no homem, e às vezes a gente quer coisas espirituais e a gente procura em outra pessoa. Um homem espiritual, uma mulher espiritual que vai te ajudar, não vai ajudar a espiritualizar você, vai ajudar você a se descobrir, porque tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Por isso que Eclesiastes diz que ele escondeu a eternidade no coração do homem. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, diz que muitos dirão: o reino está aqui, o reino está ali. Ele disse: não acreditem, porque o reino dos céus não vem com aparência visível, o reino dos céus está dentro de vós. Se você olhar para 2 Coríntios 4, de 1 a 7, principalmente o versículo de número 7 de 2 Coríntios 4, Paulo, ele afirma isso. Ele diz: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E aí no verso 8 ele começa a dizer: em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também esteja na minha carne mortal. Por isso que o meu homem exterior se desgasta, se corrompe, mas o meu homem interior se renova a cada dia. Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho um tesouro no vaso aqui dentro. Eu tenho um tesouro. O vaso é de barro. Por isso que quando você morrer, o que é da terra volta para a terra, o que é de Deus volta para Deus. Amém? Você não vai ver nenhuma vez Jesus dizendo que ia para o céu. Jesus dizia: eu vou ao Pai. Então veja bem, Paulo está dizendo: em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não desanimado, abatido, né? Porém não destruído. Paulo está dizendo o seguinte: o tesouro está aqui dentro, a minha vida está aqui fora, mas o tesouro está aqui dentro. Então eu sou atribulado aqui fora, porém não sou angustiado aqui dentro. Eu sou perseguido, mas não sou abatido. Sou perplexo, mas não sou desanimado. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: as coisas que acontecem por fora de mim não podem abalar quem eu sou aqui dentro. Por isso que ele diz: ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Aqui fora você pode fazer maquiagem, você pode fazer plástica, pode esticar para onde você quiser, vai se desgastar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Essa palavra corrompe vem de desgaste. A carne vai enfraquecer, não é? Eu me assustei esses dias, porque eu meço 1,83 m. Eu fui no médico esses dias fazer um check-up uma vez. Ele diz 1,81 m. Eu digo: não, está me roubando 2 centímetros. Ele diz: não, mas é que você vai envelhecendo, a cartilagem, não é? Ah, tá rindo do quê? Você vai envelhecer também. E tomara que você fique, ó, bem pequenininho. Porque você vai, a cartilagem do osso vai. Não é? Não é assim? É ou não é, gente? Aí eu disse: tá, mas eu meço 1,83 m, está na minha carteira do exército. Quando eu fui sou reservista, ou reservado, sei lá. É, mas o senhor tinha 18 anos, agora o senhor tem 50 e tanto. Então, encolhe mesmo, é? Encolhe. Mas fique tranquilo, porque as coisas de fora não definem quem você é aqui dentro. O meu homem exterior se corrompe, se desgasta, mas o meu homem interior se renova a cada dia. Por isso que eu acho que quanto mais tempo você vive com Cristo, mais tempo você vive na igreja, mais crente você deveria ser. Você não deveria ser um velho frio na fé, você deveria se tornar um velho chapado, que nem o pastor. Que nem esse pastor doido aqui. Pastor Silvio, chapado. Falou: pastor Silvio, eu vou ficar um velhinho chapado. Vou, doido.
Cara, diz, mas é que eu já estou na igreja há 40 anos, né? Já fui assim também, que nem vocês. Não, agora que é para você ser mais. Porque agora você tem certeza que tudo que você aprendeu era verdade mesmo. Agora que você sabe tudo, agora que você aprendeu, que você tem convicções, né? Esses meninos, eles não sabem muita coisa. E eles estão apaixonados por Jesus. Daqui a 50 anos você tem que estar mais apaixonado ainda. Porque agora você vive há 50 anos com Cristo. Você pensa, acontece. Você fala, acontece. Meu Deus, você fala e acontece. Você tem evidências que Ele está com você. Como? Não, eu vou me aposentar, vou ficar em casa vendo Netflix. Não, irmão. O seu plano de vida não é aposentadoria, é eternidade. Você pode aposentar, ganhar um dinheirinho, mas pensa que a sua vida não termina ali. Amém, irmãos? Seu plano de vida é eternidade. Então, a consciência, essa consciência, ela só é revelada na presença de Deus. Por isso, o meu homem exterior se desgasta, mas o meu homem interior se renova a cada dia. E essa história de Zaqueu tem muito a ver com isso, porque Zaqueu, ele se interessou, ele era cobrador de imposto. Imagina, um cobrador de imposto. E sabe o que a palavra Zaqueu significa? Clica aí no Strong que você vê. Puro. Zaqueu significa puro. Por fora ele era o quê? Um miserável cobrador de imposto, ladrão. Mas por dentro ele era. Quando Jesus olhou, Jesus viu o cobrador de imposto? Ele viu quem? Ele viu quem? Um homem puro. Por quê? Porque não é o que você faz, é o que Jesus fez em você. Quando Jesus olha para você, Ele não vê o que você é, Ele vê o que Ele fez. Zaqueu, imagina, o judeu cobrador de imposto, ou seja, como é que é? Traidor. Eles eram vistos como traidor, porque ele era um judeu que trabalhava para cobrar impostos dos judeus. Ele era um traidor, mas ele se interessou. E aí ele sobe para ver Jesus. Qual é a palavra? A única palavra que Jesus diz para ele: desce. Ele disse: eu vou subir aqui e vou ver. E Jesus disse: ei, desce. Eu vou falar com você na sua estrutura, eu vou falar com você na sua estatura, eu vou tratar de você no seu tamanho. Não é no jeito que você quer me ver, é no jeito que eu estou te vendo. Zaqueu talvez foi ali só por curioso, irmãos. Aí você sobe para ver Jesus e ele diz: desce. Vamos falar de igual para igual. Não, mas eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o pastor presidente, eu sou o líder, eu sou o dono da empresa, eu sou... Desce. Vamos falar de igual para igual, vamos conversar. Jesus não falou nada. Eu fico imaginando a galera que estava ao redor pensando assim: nós aqui empurrando um ao outro para chegar perto dele, e olha para aquele cara, ele não conhece esse cara. Esse é o mal da igreja, é o mal do cristão, achar que Jesus não conhece aquela pessoa. Se prepare para ser impressionado por Jesus nos próximos dias. A presença de Deus desmascarou toda a corrupção de Zaqueu. A presença de Deus desmascarou toda a traição de Zaqueu. A única coisa que Jesus falou para ele foi: desce. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: valorize o conteúdo e não o rótulo. Você pode fazer ecografia, tomografia, mas nada disso vai mostrar quem você é realmente. Vai mostrar o seu corpo, vai mostrar os seus ossos, vai mostrar os seus nervos, vai mostrar os seus órgãos, mas não vai mostrar como Deus te fez para ser. Aprenda, irmãos. E talvez é isso que falta para a igreja. E para mim falta isso, sabe para quem? Para crente que não anda na presença de Deus.
Porque crente que anda na presença de Deus vê todo mundo na carne. E Paulo diz o quê? A ninguém conheceis segundo a carne. A ninguém conheceis segundo a carne. Quando você olhar para uma pessoa, não veja a corrupção dela, não veja a mentira, não veja o pecado. Eu sei que é quase impossível, porque o nosso tribunalzinho aqui de dentro, mas aí dentro não tem um tribunal, tem um tesouro. Aí dentro tem um tesouro. Não rotula pelo cabelo, não rotula pela cor da roupa, não rotula pelo andar, pelo falar. Não rotula. Deus não colocou um tribunal em você, Ele colocou um tesouro. E quando você olhar, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. Jesus olhou para Zaqueu e viu pureza, viu a identidade dele. Zaqueu significa puro. Ele viu pureza em Zaqueu. Ele olha para um homem que está escondendo trigo no lagar. Ele diz: ei, homem valente. Quem eu? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o que está no coração. Por isso que Deus precisa urgentemente que você ande na sua presença. Por quê? Para você olhar as pessoas segundo o Espírito e não segundo a carne. Você precisa olhar para as pessoas e ver vida de Deus nelas. Muitos viram a Jesus, mas nunca conseguiram ouvir o Cristo. Eles não viam o Cristo dentro de Jesus. Eles sabiam que Jesus era o filho do Zé e o filho da Maria, mas eles não conseguiam ver o Cristo, o Messias. Mas João Batista um dia olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele viu o Cristo dentro de Jesus. Se você anda na presença de Deus, sabe o que Deus vai gerar em você? Pureza. E que é a promessa para os puros. Os puros, eles verão a Deus, irmãos. Aleluia. Por isso que eu quero ser amigo de pecadores, Saulo. Pode falar, o Hermínio é amigo de pecador. Eu sou mesmo. É verdade. Eu sou amigo de pecadores. Essa é a fama que eu quero levar para a sepultura. Por quê? Porque eu quero olhar para as pessoas, eu quero ver vida. Porque aquilo que ela está fazendo não define o que ela é. Um homem puro vai ver Deus em você antes de ver a sua corrupção, antes de ver a sua carne, antes de te conhecer na carne. Por isso, invista tempo, e eu ouso dizer, invista recurso em quem olha para você e vê mais do que você tem a capacidade de mostrar. Invista vida. Quem consegue ver o Cristo em você, naqueles que te olham e não vê somente pó. Por isso Deus precisa de homens, filhos. Tem lugar que só os filhos vão acessar, irmão, os evangélicos não vão. Tem um lugar que é só os filhos que vão acessar. Deus, quando olhou ali, Ele falou o que sobre Jesus? Quando estava Jesus, Elias, Moisés, Ele disse: este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, a Ele ouvi. Olha os atributos de um filho. Este é meu filho, Deus afirmando, Ele é meu filho. Segundo atributo, Ele é amado. Filhos de Deus são amados, irmãos, e são amáveis, não são amargos. Filhos de Deus não são amargos, eles são amáveis. Terceiro atributo, em quem a minha alma se compraz, ou seja, eu tenho confiança nele. Deus está falando, eu confio nele. E o terceiro atributo de um filho de Deus, a ele ouvir, ou seja, ele me representa. Pode dar sua cabeça para ele orar, ele me representa. Por isso, o filho de Deus, mais do que ser crente evangélico, mais do que ter uma carteira ou uma credencial evangélica, é só Deus que pode dizer para você se ele é um verdadeiro filho.
ele é amado. Deus confia nele. E Deus disse, quando ele fala, vocês ouvem, porque ele me representa. Irmãos, isso é tão forte para mim. Minha alma derrete diante dessas verdades. No meio do jardim tinha a árvore da vida, mas lá também tinha uma árvore que a Bíblia chama de árvore do bem e do mal, e ninguém quer o mal pelo mal, todos querem o bem que existe no mal. Mas deixa eu te falar, não existe bem dentro do mal. Quem usa drogas não quer ser viciado, irmão, só quer ter o prazer delas. A árvore do bem e do mal. Você poderia dizer, mas Adão comeu, a Eva comeu, eles poderiam ficar bem, porque agora eles são conhecedores do bem e do mal. Mas deixa eu te falar, o que te liberta não é o bem, é a verdade. Deus te liberta com a verdade para que você pratique o bem. Muitas pessoas, para viver bem, negociam a verdade. Não negocie a verdade para ter uma vida boa, porque o que te guarda é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o bem que te liberta. Tem muitas pessoas vivendo bem, mas não estão vivendo em verdade. Deus não procura os que adoram bem. Ele não procura quem adora bem, Cris. Ele diz, eu procuro verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Por isso que lá na praça um bêbado pegou o microfone, porque ele vive e a glória vem. Por quê? Porque o espírito dele, embora ele está vivendo um engano, uma mentira, embora ele está vivendo uma vida miserável. Aí você diz, como um bêbado pode adorar a Deus? Porque o espírito adora em verdade. E às vezes quem adora bem só adora na sua performance, não adora na sua essência. A árvore era do bem e do mal, e eles não deveriam comer. Não é quando você descobre o bem, e sim a verdade, que você é transformado. Quando você descobre a verdade, você fica parecido com o seu Senhor. Então cutuca alguém que está do seu lado e diga, não troque a verdade pelo bem. Se tiver que escolher entre viver bem e viver a verdade, viva a verdade. Diga para ele, se tiver que escolher entre viver bem e viver a verdade, viva a verdade. Sabe que muitas vezes Deus vai precisar te libertar do bem? Como é que é, pastor? Deus vai ter que te libertar do bem. Em muitos casos Deus tem que nos libertar do bem para nos trazer de volta para a verdade. Porque o bem pode te tirar da verdade. Ninguém quer o mal, e sim o bem que está no mal. Pedro, quando quis morrer no lugar de Jesus, ele disse, não, Senhor, eu morro no teu lugar. Ele queria o mal de Jesus? Não, ele queria o bem. Mas Jesus disse, para trás de mim, Satanás, isso não é a minha verdade. Não busque o bem das pessoas. Como que não? Não, busque verdade para elas. Porque se elas aprenderem a viver na verdade, elas vão praticar o bem. Então, quando elas experimentarem a verdade que Deus tem para elas, então certamente elas experimentarão e viverão bem. Marta, quando estava fazendo a comida, servindo, o que ela estava fazendo era bom ou mal? Era bom, mas Jesus disse, a Maria escolheu a verdade. O que você quer é bom, mas a Maria escolheu a verdade. Pedro e João, quando o paralítico estendeu a mão e pediu uma moeda, a coisa boa a se fazer qual era? Era dar uma moeda. Mas eles não fizeram o bem. Eles escolheram a verdade, disseram levanta e anda. Então, quantas pessoas que pregam o evangelho aqui? Quantos de vocês são pregadores do evangelho? Por favor, não queira só o bem das pessoas. Talvez pessoas vão ficar tristes com você. Quando elas baterem na sua porta para que você faça o bem para elas, e você diz, não, eu tenho uma verdade para você. A verdade é essa. Eu te ajudo, mas dentro de uma verdade, dentro de um espaço chamado verdade.
Eu estou com você no arrependimento até o último. No pecado não, mas no arrependimento eu estou. Amém, irmãos? Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, pastor, mas fulano é assim, fulano é assado, é o que eu mais ouço. Ali não adianta mais, ali só Jesus. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Deixa eu te falar uma coisa. Noé, em um momento ele tomou um porre, mas Noé não era um bêbado. Em um momento Abraão mentiu, mas Abraão não era um mentiroso. Teve um momento da vida que Davi adulterou, mas Davi não era um adúltero. O problema é que um pouquinho de coisa ruim estraga muita coisa boa. Por isso que Eclesiastes diz que quando a mosca morta cai dentro do perfume do perfumista, ela exala mau cheiro. Mas um pouco de astutícia pesa mais do que a sabedoria e do que a honra. Então um pouquinho de coisa ruim pode estragar muita coisa boa. Por isso, se proteja. Mas você não é definido por um momento. Talvez você esteja vivendo um momento ruim, mas o momento não define você. O momento não define você. Deus tem uma palavra eterna para você. Noé não era um bêbado, ele bebeu um dia. E aquilo custou caro. Custou a maldição da terceira parte da geração. Davi adulterou. Mas Davi não era um adúltero. Deus ainda o chama de um homem segundo o seu coração. Abraão mentiu, mas Deus ainda o chama de pai da fé. E Deus é tão maravilhoso que ainda permitiu Tamar, Batseba, a mulher que engravidou do sogro, Tamar, que engravidou de Judá, Batseba, que engravidou de Davi, Raabe, a prostituta de Jericó, e Ruth, que nem parte da linhagem judaica fazia. E Deus permitiu que elas fizessem parte da genealogia de Jesus, para dizer para a humanidade uma coisa: o momento não define quem você é. Talvez você está passando um momento difícil. O desemprego bateu na sua porta. A família perdeu o rumo. O filho desviou. A filha separou. Meu Deus, que luta. Mas isso não define quem você é. Não define. Hoje, sabe o que Deus diz para você? Desce. Eu quero ir para a tua casa. Eu quero ir para a tua casa. Todo mundo pode estar te chamando de traidor, mas eu te vejo puro. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue da cruz. Quando Deus olha para você, Ele não vê a sua corrupção, Ele vê o sangue. Ele vê Jesus que está à direita de Deus, que intercede por nós. Deus diz: olha esse cara aí. E Jesus só faz assim: Pai, Pai, ele é tudo isso mesmo. Ô menino, mas eu já morri por ele. Pai, ele tem direito à salvação. Pai, ele pode ser salvo. E sabe o que Deus conta com você? Para que você olhe para as pessoas e vejam como Deus vê. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. E vamos parar com esse papo: eu conheço teu coração, querido. Não, ninguém conhece o coração do outro. Só quem conhece o seu coração é Cristo. Só quem conhece o seu coração é Cristo. Então, por favor, você nasceu para romper as trevas, não para fugir delas. Não fuja das trevas, rompe com as trevas. Que nasça em ti luz. Essa geração não vai fugir das trevas. Levanta a mão aí. Essa geração não vai fugir das trevas.
Essa geração não vai fugir das trevas, vai romper com as trevas, vai dissipar as trevas com a sua luz, porque a sua luz vai brilhar em você até se tornar um dia perfeito. O Evangelho é a luz em movimento em meio às trevas. O que rompe as trevas não é a comunicação formal, é a autoridade espiritual, é a luz que vive em você, é o tesouro que você carrega. Por isso, para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Aí dentro tem um tesouro, aqui fora está corrompido. Eu já perdi 2 centímetros. Meu Deus. Aqui fora você vai desgastar, vai envelhecer, vai perder o cabelo, vai aparecer pé de galinha, pé de avestruz. Mas aqui dentro, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Glória a Deus! Então, quando eu olho para você, eu não quero ver o óbvio em você. Eu quero ver em você o que ninguém vê, o que só Deus consegue enxergar. Mas para isso eu preciso de bons olhos, de bons ouvidos, de uma boa mente. Por isso eu preciso ser remido, restaurado, para quando eu olhar para você, não ver você a partir da dor que eu vivi, ou que eu ainda estava vivendo, ou que ainda estou vivendo. Não, eu preciso ver você através do Cristo. Aleluia! Olharam para Ele e foram iluminados, seu rosto não ficou confundido. Por isso que Deus não te autoriza a julgar ninguém, porque você só vê o que está diante dos olhos, você não conhece as intenções do coração, você não sabe por que choram. Oh meu Deus, eu não quero ver o que todo mundo vê, eu não quero ver o óbvio. Tem coisa escondida aí dentro, tem tesouro. Eu preciso garimpar. E não dá para fazer isso sem um relacionamento, sem a igreja. Por isso que a Bíblia diz: não deixe de congregar, como é costume de muitos. Porque na igreja, irmão, é garimpando, é ouvindo, é vomitando, tirando as mágoas. Eu acredito que os céus estão investindo em pessoas sem vazamento. Não pode ter vazamento em você. Você tem que olhar para uma pessoa e ver o que ninguém vê. Há uns tempo atrás eu vi um vídeo na internet que me chocou. Eu chorei junto, de um serial killer que matou mais de 40 mulheres nos Estados Unidos. E todas as pessoas no julgamento dele, ele ia para a cadeira elétrica e tal. E o julgamento dos Estados Unidos não é que nem aqui, né? As pessoas falam: eu te odeio. Ele fazia assim: tô nem aí. Todo mundo: eu te odeio, você vai queimar no inferno. E tá. E um senhor pegou a tribuna e disse: eu perdoo você. Você fez muito mal para minha casa matando a minha filha, mas o meu Senhor manda eu perdoar. E por isso aquele homem começou a chorar na tribuna. Está na internet, depois você bota lá serial killer. Você viu? Você é muito esperto, mano. Ele começa a chorar, Jackson. Porque contra o perdão, cara, que argumento temos contra o perdão? Ele começou a chorar, porque todo mundo veio e atacou: seu miserável, desgraçado, demônio. E ele ainda estava nem aí para ninguém. Quando um homem olhou para ele e disse: eu perdoo você. Você fez muito mal para minha filha, para minha família. Nunca mais fomos os mesmos. Mas eu sou cristão e eu sirvo a Jesus. E eu perdoo você. Eu te libero. Aquele homem começou a chorar compulsivamente no tribunal. Aquele matador.
assassino, miserável. Mas alguém olhou para ele, mesmo tendo dor, passou por cima da sua dor e viu naquele homem uma coisa que só Deus pode ver, irmão. Cadê os homens que vão olhar para as pessoas e ver o que Deus vê nelas? Fui perdoado, amado por Jesus. Fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, eu te amo, meu Rei Salvador, eu te amo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, eu te amo, meu Rei Salvador, eu te amo. Os seus olhos são como pedras preciosas, olhando pra mim. Os seus olhos são como pedras preciosas, olhando pra mim. Aleluia! E nós queremos ver os teus olhos como fogo. E nós queremos ver os teus olhos como fogo. Os seus olhos são como pedras preciosas, olhando pra mim. E os seus olhos são como pedras preciosas, olhando pra mim. Na presença de Jesus, você não pode carregar rancor, dor, decepção, frustração. Na presença de Jesus, tudo tem que ficar no chão. Zaqueu, eu vou para a sua casa. Cara, Jesus não pregou para Zaqueu. Jesus não disse: Zaqueu, vem no culto da libertação terça-feira. A presença de Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu ficou tão constrangido e disse: Senhor, eu sou ladrão. Ele disse: ok, Zaqueu. Eu disse: Senhor, eu quero repartir os meus bens com os pobres. E um monte de gente na porta dizendo assim: ah, se ele fosse profeta ele não sabia, ele saberia quem é esse cara. E Zaqueu lá apavorado: Senhor, eu quero dividir meus bens com os pobres. Eu quero restituir de todo mundo que eu tirei 4 vezes mais. E Jesus não pregou nada para ele. Foi só a presença de Jesus naquela casa.
Jesus olhou para os discípulos e disse: hoje entrou salvação nessa casa. Sabe por quê? Porque esse aí também é um filho de Abraão. Quem é você para achar que Jesus não pode perdoar quem você não perdoa? Quem é você para achar que Jesus não pode perdoar quem você quer vingança? Quem somos nós, irmãos, para achar que Jesus tem que fazer justiça? O que você quer é uma justiça própria, irmão. Na presença de Jesus não tem lugar para o ladrão. Não tem, não. O ladrão vira puro. Por isso que aquele ladrão da cruz, Jesus disse: hoje a gente vai estar junto, fica tranquila. O outro que queria descer da cruz, Jesus nem falou com ele. O outro que ficou xingando, Jesus nem gastou tempo com ele. Não gaste tempo com quem quer descer da cruz. Gaste tempo com quem quer entrar no reino. Jesus não responde quem quer descer da cruz. Mas o outro ladrão disse: cala a boca, rapaz, nós pecamos, nós somos pecadores. Ele não fez nada. Senhor, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus. Ainda hoje nós estaremos juntos. Jesus não discutiu com o outro. Não discuta. Não discuta. Irmãos, eu sou chamado aí toda semana para ir em podcast, para ir em programas de entrevistas, para falar o que é que eu acho disso, o que é que eu acho daquilo. O que eu acho não interessa. Interessa o que Deus diz. E mesmo que eu tenha que passar por cima da minha dor, eu tenho que fazer o que Deus quer. E mesmo que eu tenha que passar por cima das minhas teses, eu tenho que fazer o que Deus quer. A presença de Deus, ela separa aquilo que é daquilo que parece ser. Na presença de Deus não tem lugar para quem não perdoa. Tem lugar na igreja, no culto, mas na presença de Deus não. Na presença de Deus não tem lugar para gente rancorosa, amargurada, que está na igreja fazendo campanha para Deus pesar a mão sobre fulano. Não, na presença de Deus não tem esse lugar. Avivamento, irmão, que você quer e eu quero. Avivamento é a soberania de Deus sendo estabelecida e a responsabilidade dos homens sendo praticada. Por isso aprenda a controlar a sua cabeça, a sua mente. Porque o diabo vai ficar enfiando minhoca na sua cabeça. Fala isso, faz aquilo. Irmão, sai desse lugar. Sabe qual é o lugar que você passa mais tempo da sua vida? É na sua cabeça. Então, torne ela um lugar melhor. Colossenses capítulo 3, foi o Ulisses que leu aqui hoje. Pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Em versículo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são do alto. Muda a sua cabeça, muda a sua mente. Você passa o dia inteiro dentro da sua mente, a sua mente fica criando minhocas. E a maioria dos problemas que você acha que tem, você não tem. Você criou eles na sua cabeça. Por favor, a mente de Cristo vai te dar os olhos de Cristo. Então não pense mal das pessoas. Mas eu já pensei bem do irmão e me decepcionei. Mas amar é correr riscos. Amar é correr riscos. E você vai se decepcionar de vez em quando. E vai se decepcionar com quem você ama. Por quê? Porque é a maneira segura de Deus se tornar cada dia mais humilde. É a pedagogia de Deus, é o alfinetinho de Deus furando o seu orgulho. Presença de Deus, irmãos, não é para fazer shows pirotécnicos de expressões de dons e de unção.
Não, tudo isso é legal, a gente pula, dança, ora pelas pessoas, elas são curadas. Cara, você fala uma coisa e acontece. Você viu as coisas como Deus funciona? O cara sai do cartório, marca o casamento, já vem aqui, já ganha. Já ganha, como é que chama aquilo? É o vídeo. Make off. Ganhou tudo, né, Davi? Ele diz: eu saí do cartório hoje. Uma vez eu fui pregar em Fortaleza. Estava lá em Fortaleza, lá no 7 de setembro. Fui lá, estava eu, o pastor Luciano Subirá, Marcelo Jamal, o Djalma Toledo. Eu estou em casa, arrumando a minha mala, saí cedo. E aí tinha uma caixinha lá em casa que a gente tinha de algumas alianças que a gente ganha. Às vezes a pessoa tira o anel, dá pra gente, tira a aliança. Eu peguei 2 alianças e botei nesse bolsinho da calça aqui, ó. Deus falou com você? Não sei, eu dei vontade de pegar 2 alianças e botar aqui. Se Deus é o dono da minha vontade, eu vou lá. Botei aqui 2. Botei, fui. O voo atrasou, irmão. A conexão em São Paulo para Fortaleza atrasou. Fiquei 4 horas no aeroporto. Cheguei em Fortaleza em cima do horário para ir pregar. Se foram me buscar no aeroporto, já me levaram. E era eu que pregava naquela noite. Não deu tempo de tomar banho, não deu tempo nada, né? O desodorante que você carrega na bolsa, a escova de dente, na mochila. Cala a boca, irmão. Não atenta às pessoas. Aí subi, estou pregando, pastor Salva. Eu estou pregando. No meio da mensagem, o Espírito Santo assim: não esquece das alianças. Eu digo: aliança? Aliança. E eu fiquei pregando com aquilo: aliança. Aí veio. Eu disse: irmão, tem alguém aqui que é casado e não tem aliança? Aquele só escutei 2 gritos no auditório. Crente gosta, né, irmão, de gritar, né, que nem a gente. E gritaram, aí o pastor fez assim: eles casaram hoje. Eles trabalhavam numa igreja de obreiros, se casaram, o pastor levou eles no cartório, eles casaram, fez o casamento deles, eles não tinham aliança. Eu disse: eles não têm aliança? Não. Mas quando que eles casaram? Hoje. Mesma coisa. Nós viemos do cartório direto para a conferência. Eu digo: então daqui, peguei a aliança do bolso, traz eles aqui. Peguei a aliança, botei no dedo do cara e no dedo dela e não coube. Eu digo: e lua de mel? Não, pastor, se não tem aliança, não tem lua de mel. Não, vai ter que ter lua de mel. Levantamos uma oferta na hora para lua de mel. E todo mundo ficou olhando: cara, como é que você trouxe essa aliança? Eu digo: o que é que eu disse? Mistério. Que crente fala, não fala? Mistério. Eu vim para casa, aí fui para o hotel. O que eu fui fazer no hotel, irmão? Fui dormir, mas antes eu chorei, irmão, a noite inteira. Eu chorei a noite inteira. Eu estou aqui em Santa Catarina, cara. O cara casou lá, dentro de uma casa de recuperação com um pastor, sem dinheiro, e Deus preocupado com a aliança do cara. Ele me visita lá em casa e diz: leva 2 alianças para eles. Cara, esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus do improvável, do impossível, do incomum. É o Deus da hora, é o Deus do momento. Que loucura é essa, irmãos? Como não ser grato? Como não ser reverente a um Deus assim? Como não tratar o sagrado como sagrado, o santo como santo? Ele é rico nos detalhes.
Não me peça para ser diferente. Não me peça para ser diferente. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que levanta o pequeno do pó, do esterco, ergue o necessitado, faz assentá-los com o príncipe. É o Deus que diz que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre, que o último é que é o primeiro. Meu Deus, que equação é essa, meu Pai? Que coisa que Ele vê que a gente não consegue enxergar. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz o que o Senhor fez lá em 2 Reis capítulo 6, quando Eliseu pediu: abre os olhos do moço para que ele veja que maior é aquele que está conosco. Ei, Brasil, acorda. Não é um presidente que vai mudar essa nação, é uma igreja que vê como Deus vê, que ouve como Deus ouve, que faz como Deus faz, que anda como Deus anda, que vive como Deus vive. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Eu creio nisso de todo o meu coração, irmãos. O que vai mudar essa nação não é um presidente, não é um partido político, é uma igreja que vê. Abra os nossos olhos para que a gente veja, Senhor, para que a gente olhe para as pessoas e tenha esperança nela. Você precisa ver as pessoas como Deus vê. Se você vê as pessoas como Deus vê, você não vai fazer acepção de pessoas. Você vai amar a todos com igualdade. Esse lugar é só a presença de Deus que é capaz. Ah, pastor, mas o senhor está falando é coisa impossível. Se fosse impossível, a Bíblia não me pedia. E Deus nunca me pediu nada que eu não possa fazer. Até para Pedro andar sobre as águas, ele disse: vem. Ele não vai pedir nada que você não possa fazer. Se ele está pedindo, é porque você pode fazer. É, garoto, aleluia. Você quer pregar amanhã? Bora pregar nós dois amanhã? Me ajudou um monte hoje aqui. Aleluia. Nós vamos cear agora. E eu não posso olhar para essa mesa. Jesus não tirou nem o traidor da mesa, porque Jesus olhou para ele e não viu um traidor. Jesus disse o que para ele? Amigo, faz o que tu tens para fazer, mas faz rápido. Quem é meu amigo? Meu amigo é quem me ajuda a ir para a cruz, quer me faça bem, quer me faça mal. Está me ajudando a ir para a cruz? É meu amigo. Então, amigo, pode bater em mim à vontade, não tem problema. Você está me ajudando a ser mais crente. Pode perseguir à vontade, amigo. Você está me ajudando a ser mais crente. Pode enganar, pode mentir, pode caluniar, pode falar coisas que eu não sou, que eu não fiz. Porque você está me ajudando a ir para a cruz. O cara que queria morrer no lugar de Jesus, Jesus chamou de demônio. Mas o cara que empurrou ele para a cruz, ele disse: amigo, nós vamos cear agora. E mesmo que você se sinta um pecador, mesmo que você se sinta um traidor, mesmo que você se sinta um inútil, um zero à esquerda, nessa mesa você é convidado. Porque essa mesa é a mesa do perdão, não é a mesa da condenação. É a mesa que Jesus olha para você e diz: amigo, estamos juntos. Estamos juntos. Ah, que culto glorioso esse, irmão. Onde o temor do Senhor vem e se aloja na gente. Você vai pegar a ceia sentadinho, e eu vou pedir uma coisa para você. Você já entregou seus filhos, já entregou sua oferta, está entregando seu coração todo dia,
está desesperado aí para ir embora orar, hoje é um bom dia para fazer isso. Mas quando você pegar o pão e o cálice aí, fecha os olhos, abraça bem isso e diz: obrigado, Jesus. Brilhe a tua luz diante de mim, Senhor, e abre os meus olhos para que eu veja. Se tem uma coisa que eu quero, irmãos, é ver. Eu quero ver como o meu Senhor vê, e eu não quero ver o óbvio. Então esteja rendido para conhecer, perseverante para conquistar, manso para herdar. Os mansos herdarão a terra. A terra não herda quem briga por ela, mas quem vive em paz. Quem herda a terra conhece o seu lugar. Os mansos herdarão a terra. Na presença de Deus você vai aprender a ter comportamentos seguros. Quando você estiver com raiva, não responda. Quando você estiver feliz, não faça promessas, porque na felicidade a gente atropela assim palavras. Quando você estiver cansado, não desista. Quando você estiver triste, não tome decisões importantes triste. Fica quieto. E quando você estiver com problemas, não procure um culpado. Assuma. Amém, irmãos? Não viva nessa que nós chamamos aqui de a neurose evangélica. O que é uma neurose evangélica? É quando você tem atos repetitivos sem bases racionais. Quando você fica discutindo com pessoas que não aceitam a verdade. Discutir com pessoas que não aceitam a verdade é como dar remédio para quem está morto. Não adianta dar o remédio, não tem mais efeito. Então não discuta. Qual é o lugar que Jesus deveria ensinar sobre adoração? Era Jerusalém, e ele ensina onde? Primeira vez que Jesus fala de adoração, ele ensina ao lado de um poço para uma mulher que já teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. É ali a primeira vez que a Bíblia fala de adoração. Cara, que Jesus impressionante é esse? Que Jesus impressionante. O lugar de que ele deveria ensinar sobre adoração deveria ser o templo, e não em Samaria, um lugar contaminado, que nem os judeus gostavam de ir lá e de estar lá e de falar e falar com alguém de lá. Até quando Jesus falou em João 4 com a mulher disse: por que tu falas comigo? Eu sou uma samaritana, ou seja, eu não sou da tua igreja, eu não acredito como você acredita, eu sou samaritana. Ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, quem te pede. Então, irmãos, Deus vai impressionar você. Você criou códigos de ética para você. Você criou a ado, cada um no seu quadrado. E Jesus vem e chuta todos esses cones de proteção que você botou aí. Jesus vem e arranca todas as cercas elétricas que você colocou ao redor de você, para ninguém se aproximar. Se você tiver Cristo, o mundo não te atrapalha, é você que atrapalha o mundo. Porque não tem coisa mais terrível que um crente no lugar que não tem crente. Não tem coisa mais terrível do que um crente sentado na mesa de gente que não é crente. Por quê? Porque fica todo mundo incomodado. Eu sei, quando às vezes vou visitar alguns parentes que eles não servem a Deus, eles ficam apavorados quando me veem, eles tentam esconder um cigarro, esconder um copo, eles ficam apavorados, mas eu abraço e beijo. Aquele cheiro de cigarro, aquele cheiro de bebida, mas eles são meus irmãos, são tios, são parentes, são primos que eu quero salvá-los, cunhados que eu amo, amigos. Não, mas eles, não... talvez eu vou sair dali, alguém vai dizer: o pastor Luiz está fumando.
porque está com cheiro de cigarro nele. Eu abraço, eu beijo na mão, benção, tio. Aleluia. Aí você olha para um lado, tem um quadro do Papa, você olha para o outro, tem um santo desse tamanho. Eu fico imaginando um crente que vai lá, que não tem sabedoria para lidar com isso, fica apavorado. Não, porque eles não servem a Deus. Deus não chamou você para servir a Ele, chamou você para representá-lo. Para você ver pessoas como Ele vê, você julga, condena a religião de todo mundo. Deus não diz que você tem que concordar com tudo, você não precisa concordar. Biblicamente é inegociável os nossos princípios, mas são pessoas. Jesus não deixou Ele nunca quebrou um princípio para amar ninguém, mas nunca deixou de amar ninguém por causa de um princípio. Ele foi lá em Samaria falar de adoração para uma mulher, e ela entendeu, porque ela saiu estrada fora em Samaria e chamou toda a cidade. Ela disse: tem um profeta aí que ele revelou tudo que eu sou. Ele contou a minha vida toda. O mundo se rebela contra o homem porque o homem se rebelou contra Deus. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus e nós não. Nós estamos querendo encher cadeiras na igreja. Não, irmãos. Ataquem as faculdades, ataquem as escolas, ataquem. Vá para as ruas, abrace as pessoas, ame as pessoas. Experimente ganhar uma alma por dia. Amém? Não, mas eu não concordo. É só o que eu ouço de crente. Minha pergunta é: se você pudesse comer todas as palavras que você fala, sua alma seria nutrida ou envenenada? Se nós pudéssemos comer tudo que falamos, se um dia Jesus servisse a mesa com todas as palavras que dissemos, e dissesse: come, a nossa alma seria nutrida ou envenenada. E se Jesus parar na sua frente, encher um lençol de coisas imundas, que para você é imundo, aos seus olhos são imundos, e Jesus disser para você: mata e come, o que você faz? Você vai dizer: está amarrado, Jesus, sai daqui, diabo. E Jesus diz: quem é você para chamar de imundo aquilo que eu santifico? Eu sonho com uma igreja assim. É claro que se aparece uma igreja assim, as pessoas vão dizer que ela está desviada. As pessoas vão dizer que a igreja está desviada. Todo mundo já pegou? Eu ainda estou falando, né? Então, eu vou parar aqui, chega, deixa aqui para amanhã. A gente continua amanhã para falar de tudo isso. Vamos cear? Desce. Desce. Me convém ir para sua casa hoje. Me convém entrar lá na sua casa e acender uma luz. Me convém ir lá, diz o Senhor para você.